Continuando então no tema da entalpia, eu quero mostrar uma tabela muito importante aqui para vocês, né? Onde a gente consegue visualizar, né, a, o que acontece para cada tipo de entalpia que a gente está se referindo. Existem tipos diferentes de entalpia, então não é que são tipos de entalpia diferentes, são, na verdade, maneiras da gente conseguir demonstrar valores para uma reação específica. Por exemplo, se é uma reação de neutralização, ionização, fusão, vaporização, né? Enfim, você consegue discriminar o tipo, né, de calor de reação. Notem que nós estamos falando aqui da entalpia, lembre-se daquelas condições, né, que nós colocamos, que são condições importantes, como por exemplo a pressão constante, tá? A gente vai usar um análogo aqui como calor de reação, mas eu quero que vocês sempre tenham em mente que é importante saber das condições que nós definimos a entalpia no último vídeo, tá bom? Então vamos olhar aqui, ó. Por exemplo, um calor de neutralização, aqui o HCl, AC, né, ele está aquoso, reagindo então com NaOH, o hidróxido de sódio, formando cloreto de sódio mais H2O. Lembrando que o NaCl se dissocia, né? Então ele está já na forma aquosa e o H2O na forma líquida. Notem que, dada em kilojoules, nós temos aqui então menos 56,2, certo? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente pode chamar isso de calor de neutralização. E a gente pode até usar ΔH de neutralização, tá bom? Isso também é muito comum. Outra reação que a gente pode dizer, por exemplo, calor de fusão, olha aqui, ó, nós temos, por exemplo, a passagem da água líquida, né, da água sólida para a água líquida, né? Nesse caso, a gente está olhando no sentido sólido para o líquido, né? E aqui você tem 6,01, tá bom? Então, o que acontece? O sólido, ele absorve calor, né? E se transforma a água sólida, né? O gelo, né? Recebe, então, calor e se transforma em água líquida. Nota que aqui a reação é endotérmica, né? Porque ela absorve calor, 6,01, tá bom? Então a gente poderia falar que isso é o calor de fusão ou o ΔH de fusão, tá ok? Isso é muito importante a gente ter em mente, porque a gente consegue então mostrar, né, esses valores em função de um tipo de reação específica. Então muitas vezes vocês vão se deparar nos livros com esse tipo de abordagem, tá bom? Tá certo. O próximo slide que eu quero mostrar para vocês é: será que é importante a gente definir, então, alguns tipos de valores de entalpia para a gente realizar os cálculos? Bom, sim, a gente faz isso. Na verdade, a gente chama de entalpia padrão, né? Entalpia padrão de formação. Vocês verão também a notação ΔH, esse subíndice aqui, né? Que é um zero. Muitas vezes aparece também aquela bolinha de graus, né? É muito comum o uso dessas notações nos livros, mas que significa a mesma coisa, que é ΔH de formação. E o formação aqui, né, subscrito como F, tá bom? Então, isso a gente chama de ΔH0 de formação ou entalpia padrão, tá certo? Entalpia padrão de formação. Então, essas são as maneiras diferentes. A entalpia padrão de formação, ela vai ser, por exemplo, né, para um elemento ou a sua forma mais estável, né, a gente vai definir como sendo zero. Né? Por que zero? Porque a partir daí a gente consegue, então, dar valores com ponto de referência, tá certo? Então, se a gente olhar, por exemplo, o ΔH de formação do oxigênio molecular, vai ser zero. Por que o oxigênio molecular, que a forma é O2? Porque o oxigênio molecular, né, ele é a forma mais estável do oxigênio que a gente conhece, tá bom? O O2. O carbono se utiliza grafite.
Embora hoje a gente já saiba que existem formas, por exemplo, o grafeno, né, que seria uma camada só de atômica, né, de, dos átomos de carbono, né, mas até então, quando foi definido, né, o delta H de formação, né, do carbono, a gente considera como sendo o grafite, tá bom? Então, na forma grafite. Por quê? Porque a gente sabe que o carbono, né, ele pode assumir diversas formas, que a gente chama de formas alotrópicas, né, um fenômeno em química que a gente define como alotropia, né? As formas alotrópicas, pessoal, eles vai desde, por exemplo, o diamante, né, passando pelo grafite, tem o buckball, né, que é uma forma especial também de organização dos átomos de carbono, grafeno, que é uma monocamada atômica, e assim por diante. Então é muito importante a gente ter em mente que aqui o ΔH de formação definido, né, para o elemento nesse caso o elemento mais estável, é com a forma alotrópica, né, do grafite, que é zero. Agora, se a gente, por exemplo, tiver o ΔH de formação para o diamante, é 1,9 kJ por mol. Notem que a passagem do carbono grafítico para o carbono na estrutura do diamante, ela absorve, né, 1,9 de energia. Então quer dizer que mesmo o grafite, isso, né, coaduna com o grafite, né, que mesmo ele tendo uma forma, por exemplo, que a gente sabe que o diamante é muito rígido, é muito usado, né, pela indústria, pelo fato dele ter aquela rigidez, aquela resistência, né, mecânica importante, que é usado, por exemplo, em usinagem, para cortar vidros e assim por diante. O diamante, né, na verdade, ele está numa forma menos estável que o grafite. Então a tendência é que o diamante se transforme em grafite, porque o grafite é a forma mais estável do que o diamante, e não o contrário, né? Mas você pode falar, bom, mas isso a gente não observa. A gente não observa porque a reação é muito lenta, né, de transformação. E a gente vai ver isso lá em cinética. Mas do ponto de vista termodinâmico, o grafite é mais estável que o diamante. E o ozônio? Olha aqui o ozônio. A formação do ozônio, O3, a gente só tem o oxigênio aqui, elemento oxigênio. Só que ele é menos estável que o O2, tá certo? Então, por exemplo, no caso do ozônio, nós temos 142 kJ por mol, né? Isso significa que para você reagir o oxigênio, né, e formar o ozônio, você vai precisar de energia. É uma reação endotérmica, né, ela absorve energia. Né? Então, por exemplo, a formação de ozônio nas camadas superiores, né, aqui da Terra, ocorre, por exemplo, com absorção de energia. Né? A gente sabe que ocorre absorção, por exemplo, de UV, né, de radiação ultravioleta, né, e você consegue ter a formação do ozônio. Aí o ozônio, ao contrário do diamante, tá, pessoal? Que a cinética, a velocidade de transformação de diamante em grafite é muito baixa, né? Então a gente costuma dizer que essa é uma reação lenta, né? A transformação do ozônio em oxigênio é extremamente rápida. Por quê? Porque o O3 é uma molécula instável. Né? Ela tem uma certa instabilidade e uma tendência em reagir rapidamente, liberando o oxigênio molecular, né? O O2. Então a passagem do ozônio para o O2, ele ocorre, né? A gente consegue medir isso muito facilmente, né? E a gente observa isso aí também numa escala de tempo bem curta. Isso é parte de cinética, né? A parte termodinâmica que nos interessa é que quando há transformação, por exemplo, de O3 para oxigênio, olha, se vocês olharem aqui, como ele absorveu energia, né? Como ele absorveu energia, então ele vai liberar energia, né, se a gente considerar a conversão de O3 em O2. No próximo vídeo eu vou falar para vocês
como que a gente faz isso, como que são as equações para se fazer isso. Não é difícil, é uma revisão, na verdade, do que vocês já faziam no colegial. Vou falar um pouquinho para vocês da lei de Hess também, que é uma lei importante para a gente calcular a entalpia de formação, né, dos diversos compostos. E vou falar para vocês das tabelas, né, como ler as tabelas com os valores de entalpia. Então, isso a gente vai fazer isso no próximo vídeo.